Porquê é que 67% das pessoas dizem temer o desaparecimento da democracia tal como a conhecemos hoje? O que está a alimentar este receio à escala global? Conheça a história por detrás destes números no nosso podcast, onde refletimos sobre as ameaças menos visíveis que hoje enfrentam as democracias em diferentes regiões do mundo. Do impacto da desinformação às manobras de concentração de poder, discutimos o essencial que deve conhecer. Ouça o episódio e informe-se antes que seja. Está no ar o primeiro Incorretamente Político de 2026, um podcast online de conversa livre e sem filtros. À mesa, por assim dizer, estão Dinis Ramos, Rodrigo Trancuso, Nuno Drummond e Mónica Fernandes, que regressa agora em definitivo a este programa. Neste episódio vamos olhar para a campanha das presidenciais, analisando os argumentos usados nos debates, as estratégias de comunicação e o que fica por dizer. Sem perder de vista, naturalmente, que se aproxima a segunda volta, no dia 8 de fevereiro, e a decisão sobre o próximo inquilino do Palácio de Belém. Muito obrigado por terem estado disponíveis para este episódio, o primeiro deste ano, e proponho-vos que comecemos com uma espécie de lamiré sobre os resultados eleitorais da primeira volta das eleições presidenciais. Ora, muito bem, cá está o gráfico, como já todos sabemos e já vimos na noite eleitoral. Passam à segunda volta o candidato que é apoiado pelo Partido Socialista, António José Seguro, e em segundo lugar ficou André Ventura, que é apoiado pelo Chega. Ora, eu começo por perguntar, talvez, ao Rodrigo Trancuso, um primeiro comentário muito rápido a estes resultados, uma vez que também já muito se disse sobre estes resultados, também tendo em conta que na Madeira o grande vencedor foi o Chega. Bem, começo por cumprimentar todos os colegas do programa, desejar um bom ano a todos e reportar-me agora aqui aos resultados. Realmente a primeira nota é a discrepância entre os resultados a nível nacional com os resultados a nível da Madeira. Portanto, a nível nacional, como o António bem referiu, foi o António José Seguro ficou em primeiro lugar. Na Madeira foi o André Ventura. Portanto, houve aqui uma inversão na classificação dos dois primeiros. Portanto, os resultados, em termos genéricos, penso que correspondem, no fundo, àquilo que as sondagens já evidenciavam. Portanto, na última semana, na Tracking Poll e com a sondagem que foi feita para a Católica e divulgada pela RTP, já indiciava que António José Seguro e André Ventura seriam os contendores que iriam se classificar, iam se apurar para a segunda volta. E, portanto, nesse aspecto, os resultados vieram confirmar essa percepção. Portanto, E que leitura... final, depois diz. Eu ia passar a outra pessoa, apenas um comentário para fechar. É só referir que, ao fim de 40 anos, vamos ter de novo uma segunda volta, recordando a segunda volta que tivemos em 86 entre Freitas do Amaral e Mar Soares. Só que nessa altura a luta era objetivamente entre o campo do centro-esquerda contra o campo do centro-direita, e agora, 40 anos depois e 50 anos após o 25 de Abril, temos uma segunda volta, onde de um lado temos o campo da democracia e do outro lado temos o campo do autoritarismo.
E o Dinis Ramos, o que é que acha deste resultado, tendo em conta que aqui na Madeira houve eu acho que o resultado foi bastante surpreendente. Eu destacava em primeiro lugar a passagem à segunda volta de António José Seguro e de André Ventura, que foram os grandes vencedores da noite, por um lado. E por outro, destacava, como não podia deixar de ser, aqueles que são os grandes derrotados da noite. Marcos Mendes, Gouveia Mel também, e o PSD. Isto porque houve, a meu ver, uma fragmentação bastante significativa do eleitorado de centro-direita por estes mesmos candidatos que eu referi, Marcos Mendes, Gouveia Mel, e também por Coutinho de Figueiredo, que teve essa capacidade de captar muitos votos da direita moderada. Sublinho que no somatório dos votos, obviamente que as coisas não são assim tão aritméticas, mas no somatório dos votos destes três candidatos, a direita moderada, o centro-direita, conseguiria ter um candidato à segunda volta. E neste sentido, eu diria que no cômputo geral, o PSD, por não ter a capacidade, como eu acho que devia ter, de agregar, de federar as direitas, o PSD acaba por ser o grande derrotado, infelizmente, desta noite eleitoral. Pelo contrário, Mónica Fernandes, o Chega foi o grande vencedor na Madeira e também passou à segunda volta destas eleições. Olá a todos, um bom ano, certo? Cumprimentar toda a gente no painel e lá em casa. Sim, olha, foi uma grande surpresa na Madeira. Eu penso que isto é um acordar, um abrir de olhos para toda a gente, no sentido de que o povo, pelo menos os madeirenses, querem mudar. Há um grande grito de revolta por parte dos madeirenses. E acho que era isso que eu acho que a direita na nossa Madeira devia pensar um bocadinho o porquê. Porquê isto? Porquê que o deputado do PSD não ficou mais bem classificado? Não é? A nível nacional, é assim, eu acho que o Chega tem estado a crescer, certo? O André Ventura, que tem vindo a crescer como um homem, a Jô tem vários deputados, tem 60 deputados na Assembleia. Na Madeira conseguiu colocar vários vereadores e várias pessoas nas freguesias, não é? Eu acho que estão a acordar. Eu acho que o povo quer uma mudança. E o Chega é um partido que está a crescer. E o Nuno, e eu penso que não vai parar. O que é que acha desta, portanto, no fundo, deste resultado? Qual é a sua opinião? Bem, desejar em primeiro lugar um bom ano a todos. Em relação ao tema, eu acho que as eleições presidenciais são de natureza partidária e acho que assim devem ser. Os partidos podem dar alguma indicação. Também, eu até acho que joga contra o candidato se o partido se envolver nas presidenciais. Há sempre qualquer coisa que não, lá no fundo, não parece que não está certo. E se nós formos a ver, os últimos presidentes da República são pessoas que estavam afastados da política ativa há algum tempo. Neste caso, a exceção é o André Ventura, que vem contradizer esta regra, até pelo seu posicionamento. Eu não acredito que ele vá ganhar na segunda volta. Agora, acho que o PSD escolheu um candidato que acho que representa tudo o que está de errado na política. Os favores, as cunhas, os acessos privilegiados, portanto, é tudo, as portas giratórias, quer dizer, é tudo que está mal na política, quer dizer, e quando o PSD aposta neste candidato,
Não sei, à partida. E depois também vejo o André Ventura a se intitular agora, a se posicionar como sendo o bastião da direita. Eu não sei se o André Ventura é direita. E também custa-me ver um bocado uma pessoa a se candidatar a guardião da Constituição quando parece estar disposto a rasgá-la dia sim, dia não. Ora, são questões Agora, então para discutirmos também mais à frente neste programa. Por agora, vamos olhar um bocadinho para a forma como decorreram os debates, o tipo de linguagem, até porque este programa também tem como intuito contribuir para a literacia dos média e do jornalismo. Os debates, muitos deles foram crispados, nomeadamente este entre este debate que vamos ver agora, um pequeno excerto entre André Ventura e Catarina Martins. Não, como está na sua sentença. Vai processar-me outra vez para me tentar. Eu acho que é racista, sim, e repito que é racista. Em primeiro lugar, sobre censura. Entre nós, os dois, nós uma vez fizemos um debate. Eu disse-lhe que era racista, porque André Ventura processou-me. Aliás, a única pessoa que tentou calar aqui alguém ou tentar intimidar foi André Ventura que me tentou calar a mim. Aliás, perdeu esse processo, foi arquivado porque é só tonto. Não perdi. É só tonto. Não lhe deixaram ir responder a tribunal? Não, eu fui responder. Não, na altura, até te protegeram na imunidade parlamentar. A doutora Ventura está a mentir. Eu, quando estava como deputada, não fui responder. A partir do momento em que eu saí da Assembleia da República, cumprindo as regras da Assembleia da República, fui responder e o processo foi arquivado porque eu lhe chamei racista com toda a razão, que estava-me a pedir mais de 20 mil euros por eu lhe ter chamado racista. Tentou condicionar o meu discurso. Eu acho que é racista, sim, e repito que é racista. E porquê? Porquê que acha que eu sou racista? Porque tenta culpar pessoas pela sua etnia ou distinguir as pessoas assim. Está a falar de ciganos. Aliás, foi já condenado. Foi já condenado, Nunca fui condenado por discriminação, como está na sua sentença. Vai processar-me outra vez para me tentar calar? Não me cala. Não me cala e vai. Mónica Fernandes, como é que olha para este discurso, para esta agressividade no discurso político quando estas eleições são presidenciais? Como é que vê toda esta crispação? Olha, em primeiro lugar, eu só ouvi foi uma mulher muito irritada. Peço desculpa, eu peço imensamente desculpa, mas independentemente das ideologias de cada um de nós, ela não se comportou de acordo. Eu não vi ali o André Ventura. O excerto que vocês escolheram está excelente, porque olha, tenho que vos dizer, só se vê ali uma mulher que está histérica e a chamar uma pessoa racista. Olha, é assim, eu acho que toda a gente sabe, eu não estou aqui em termos partidários, isto é pessoal, isto é em termos pessoais, mas vocês sabem quais são as minhas ideologias, sabem, quase de certeza que toda a gente em casa sabe a quem é que eu vou votar. Mas quanto às minhas ideias de direita, porque eu sou uma mulher de direita, sempre fui, desde muito nova, portanto... Já foi social-democrata, imagina, então. Exatamente. Já fui militante, portanto, eu sempre fui de direita. E apesar do meu pai me tentar virar para o socialista, eu nunca fui. Sempre fui militante, desde muito nova. E digo-te, o Ventura, o fato de ele ter colocado que os ciganos têm a ver com os ciganos e dizer que... Olha, foi-se embora a internet, desculpa. O fato dele dizer que os ciganos têm que trabalhar e que têm que pagar e têm que seguir a lei, isto não está... Eu não estou a ver aqui nada de racista, nada que não seja verdade. Quem tem duas pernas e dois braços para trabalhar e que possa trabalhar... Olha, vamos lá ver. Eu não estou a falar aqui de pessoas que precisam de um subsídio.
estão numa cadeira de rodas, são cegas, têm autismos, têm doenças mentais severas que não conseguem trabalhar. Eu sou a favor dos subsídios e tenho quase a certeza, e porque vocês sabem as minhas ideologias, o Chega é a favor disso. Agora, pessoas que tenham a capacidade de trabalhar 2 braços, 2 perninhas, e que estão a receber subsídios e não seguem as mesmas regras que todos nós, os outros portugueses, porque eles também são portugueses, não é? Essas minorias, porque é que eles são diferentes de todos nós, os outros? Só porque fazem parte da minoria. Mas porquê é que se parte do princípio que os ciganos não trabalham? É que não é estar a generalizar, há tanta gente que não trabalha. Olha, não vamos generalizar. Sim, tens razão, não vamos generalizar porque há ciganos que trabalham. Há ciganos que tiraram formação. O meu pai é professor, teve alunos ciganos, teve um aluno excelente e era cigano, e o pai nem o queria deixar trabalhar. Tu vês que o miúdo ia para a escola às escondidas do pai. E, portanto, eu vou-te dizer uma coisa, não é todos. Porque também não há só pessoas boas ou pessoas más em todo lado. Agora, ele não generalizou, ele pôs lá uma palavra e foi para dizer que aquela classe de minoria teria que seguir as regras. Agora vamos lá ver, os últimos episódios do Ano Novo, das armas de fogo. Vocês já ouviram alguém na comunicação social dizer que a PJ anda atrás destes meninos? Vocês acham isso bem? Eu tenho filhos que vão para a faculdade para o ano. Como é que vai ser? Não sei para onde é que os meus filhos vão. E o que é que acha? E o que é que acha o Rodrigo Trancoso desse discurso? Bem, aqui relativamente ao excerto que foi apresentado, refiro o seguinte: a ação gera reação. Portanto, aquela acusação que a Catarina Martins faz não cai do vazio, não foi feita de forma gratuita. A polémica começa exatamente com a fixação dos cartazes pelo candidato André Ventura. Naqueles cartazes, quando se diz que, e passo a citar, isto não é o Bangladesh, os ciganos têm de trabalhar. Está-se aqui a fazer objetivamente uma generalização. Portanto, quando a Mónica diz que não se deve generalizar, bom, então isso é uma crítica ao teor dos próprios cartazes. Os cartazes o que fizeram foi generalizar e fazer uma acusação a todo um conjunto de pessoas que pertencem a uma determinada etnia, não distinguindo os que cumprem com regras com os que não cumprem regras. Isto é como em todo lado, e como a Mónica bem disse, há bons e maus, mas aquele cartaz não distingue os bons e os maus, considera todos maus. E, portanto, quando se faz a referência ao Bangladesh, quando se faz referência aos ciganos de forma generalista, estamos objetivamente a ter uma afirmação que, quer queiramos, quer não, é racista. E contra isto, e por essa razão é que o próprio Tribunal decidiu pela ordem de retirada dos cartazes. Portanto, a acusação que a Catarina Martins fez naquele debate é uma acusação que tem toda a razão de ser, porque efetivamente é uma resposta à fixação de cartazes cujo teor é objetivamente racista. E, portanto, é contra isso que realmente... Não vamos por aí, porque a Catarina Martins pertenceu a um grupo de pessoas que realmente... voltar a mostrar a sua indignação. Se falarmos todos ao mesmo tempo, não nos entendemos. Tens razão. E o Rodrigo falou aqui de uma questão que na altura foi polémica, que foi a decisão judicial de retirar os cartazes. Dinis, esta decisão foi polémica porque temia-se que abria um precedente em relação à liberdade de expressão. Como é que olha para isso? Julgo que tem de ligar o microfone. O seu microfone deve estar desligado. Eu estava a dizer que abomino e reprovo de forma veemente qualquer comportamento de índole racista ou xenófoba no que diz respeito ao conteúdo das comunicações políticas. O que eu sublinho é, na forma, a grande capacidade que André Ventura tem
em expor aqueles que são os problemas do país, a forma que tem em comunicar, a forma que tem em expressar as suas ideias. De facto, André Ventura é se calhar o político com maior capacidade de retórica no país. Quanto à questão que me coloca mais diretamente relativamente aos cartazes, estamos já aqui numa questão de índole jurídica, índole judicial, se André Ventura ou não podia colocar aqueles cartazes. Do meu ponto de vista aqui, daquilo que eu conheço e que fui acompanhando através dos mídias, parece-me que, não concordando com o conteúdo, esta é uma forma de liberdade de expressão. E temos que saber viver com as regras da democracia, cumprir com as regras da Constituição e com as regras do direito penal. E ao abrigo dessas regras, qualquer interveniente tem a liberdade de se expressar da forma que entender e assumir as responsabilidades que daí advierem, sejam políticas, civis ou criminais. Eu acho que estão ali à partida os políticos, os candidatos a Presidente da República mais antagónicos que podiam haver. E sendo que os níveis de popularidade de um e de outro vão em sentidos inversos, Margarida Martins está a desaparecer politicamente, enquanto que Ventura está em crescimento, e acho que a Catarina Martins, aliás, achou que a melhor defesa era o ataque, e a partir daí foram criadas as condições para o ruído, e não houve propriamente um debate, houve ataques e defesas e contra-ataques, e é tudo o que nem sequer num debate a quem quer zelar pela Constituição do país. De qualquer maneira, eu acho que as posturas de André Ventura perante a Constituição, e eu já disse que não vai ser presidente dos portugueses todos, eu acho que isso não é sequer uma postura para alguém que se candidata a Presidente da República. Porque se o PS, quando ganha o governo do país, também governa para as pessoas do PSD e para as outras todas. O PSD, quando ganha, também governa para toda a gente. E sendo o Presidente da República, que nesse aspecto ainda tem uma responsabilidade mais alargada, mais abrangente, eu acho que partir com este discurso, acho que é uma ofensa ao próprio lugar. Acho que é uma ofensa ao próprio lugar. E aliás, eu vou confessar, não tenho problema nenhum. Eu iria votar no Coutinho Figueiredo até 3, 4 dias antes das eleições. Quando o Coutinho explica que votaria numa segunda volta no Ventura, nem é por aí, é a justificação que ele dá, onde praticamente encosta à esquerda como sendo a culpada de tudo, ou seja, posicionou-se completamente à direita e renegando toda à esquerda. Isso é o território do André Ventura. E eu ali dei os pontos todos, o que foi a maior arregoada numa entrevista que eu já vi um candidato dar. E acho que o Coutinho Figueiredo iria ter uma boa votação até esse momento. Como disse o nosso empresário Avelino, foi a hora do burro. Toda a gente tem. Então pronto, vamos entrar agora então na questão do António José Seguro. A eleição errada, porque verdadeiramente o senhor devia estar nas eleições legislativas. Ainda há 6 meses andou a pedir aos portugueses para votarem em si e neste momento borrifou-se para esses votos dos portugueses e está-se a candidatar a Presidente da República. Não acha que isso fere o contrato de confiança que os portugueses lhe deram quando votaram em si? Porque é que eu estou na eleição certa? Porque eu sou o Presidente que quer dar um murro na mesa, que quer impedir que a conversa de chacha continue a ser a conversa que leva as pessoas até à Presidência da República. Este é o tempo de dar um murro na mesa, Dinis Ramos. Acha que é preciso dar um murro na mesa nesta altura do campeonato?
Boa parte dos portugueses acredita que sim, é por isso que André Ventura vai à segunda volta. Mas também há uma grande percentagem de portugueses que se revê no discurso de António José Seguro, que é um discurso moderado, um discurso institucionalista. Aliás, nesse aspecto eu diria que António José Seguro e também, de certa forma, Gouveia e Melo, se calhar por força do seu percurso profissional, foram aqueles que tiveram um discurso mais institucional, um discurso mais formal, cada um à sua maneira. Nos tempos modernos, nos tempos em que vivemos, eu sou da opinião de que esse discurso institucional, muito mais condizente com as funções constitucionais que um Presidente da República deve desempenhar, não é propriamente compatível com aquilo que o eleitorado hoje consome, com aquilo que o eleitorado procura consumir nas suas casas. Tanto é que André Ventura e Coutinho Figueiredo, que são aqueles que apostam mais na forma de comunicar, privilegiando uma ligação direta com o eleitorado, por intermédio das redes sociais, são, se calhar, os políticos da moda, aqueles que transcendem os seus próprios partidos e que conseguem agregar muitos mais votos do que aquilo que representa, digamos, a sua área política. Basta seguirmos as redes sociais de ambos ou de ligarmos um canal televisivo e vemos o à vontade, a forma muito fácil como André Ventura e Coutinho Figueiredo conseguem explicar as suas ideias e mais, conseguem granjear, encontrar apoios e simpatizantes. Isso, de facto, é de salientar. E isto é muito pela via digital, a aposta na via digital. Não é assim, Mónica Fernandes, é uma particularidade do Chega e da André Ventura que tem uma grande penetração no formato digital, especialmente nas redes sociais. Ora, vamos lá ver. O formato digital é uma forma moderna de todos nós, qualquer um de nós chegar mais à frente e chegar a mais pessoas. Vamos lá ver. Não sei se vocês já repararam, mas eu não tenho nada contra os jornalistas. Muitos fazem um excelente trabalho e são excelentes, de certeza que são excelentes pessoas. Mas... E são verificadores. Mas eles, em vez de serem umas pessoas neutras, mantêm o seu discurso e aquilo que apresentam, muitas das vezes não apresentam o que é toda as notícias que deveriam realmente passar. Apresentam aqueles que lhes dá o seu patrão. Eu acho que é mais isso. Agora vamos lá ver. Quem manda ali não é o jornalista, não é o pivô que está lá à frente. Não é. É quem está por trás. Temos que ser realistas. Mas agora, eu acho que o André Ventura realmente, em relação ao Seguro, que tem realmente aquele discurso de pessoa que a gente sempre conheceu na política, porque ele é uma pessoa, tem aquele discurso politicamente correto. Agora, o André Ventura é pelo povo. E ele diz realmente aquilo que o povo gostava de dizer. E eu acho que ele não vai com falinhas mansas. Não vai. Ele diz o que tem a dizer. Bom. Agora, o jornalismo deveria se centrar mais em, se calhar, em passar realmente aquilo que interessa ao povo. E passa realmente aquilo que interessa ao patrão deles, ou de quem o patrão está assediado a. Acho que é isso. O que é que acha disto, Rodrigo Trancoso? Ele utiliza as redes sociais para chegar mais longe.
Bem, é um facto que, apesar dessa crítica que a Mónica acabou de fazer ao jornalismo, o André Ventura, desde neste período de pré-campanha e campanha, foi objetivamente aquele candidato que teve mais predominância na comunicação social, mais entrevistas e apareceu e ocupou muito mais espaço de antena na comunicação social. Portanto, o André Ventura é todos os 11 candidatos, é aquele que menos pode queixar de ter tido oportunidade para expor as suas ideias e as suas propostas. Portanto, nesse aspecto, se a comunicação social, se há uma crítica a fazer à comunicação social, é andar com o André Ventura ao colo, porque realmente ele dá audiências, promove faturação, porque as Não é pessoas esse, realmente... não é esse o entendimento da Mónica. Não, eu acho é que, olha, é como aquela do cartaz, isto não é o Bangladesh. E realmente isto não é o Bangladesh. E se ser pelo povo e pelos interesses do foro é ser racista, então somos todos racistas. Porque que eu saiba, cada partido somos pelo povo. Ora, vamos lá ver. Agora venham-me dizer, vocês não são pelo povo, não são racistas. É isso que tu me estás a querer dizer. E outra coisa que me estás a querer dizer é que realmente ele teve o tempo de antena. Olha, eu digo-te uma coisa. É de facto o político que tem mais tempo de antena. Tem tempo de antena, então vai ver o que é que dizem dele. E tu vais ver qual foi o tempo de antena. É só cortar em cima dele e colocar o pé em cima dele. Eu não vi mais nada. Eu não vi ninguém a dizer uma coisa assim boa do André Ventura. Então vai lá, procurem e digam uma coisa boa que eles tenham dito do André Ventura. Não sei, talvez o Rodrigo Trancoso consiga identificar. Para tentar acabar com... Pois, isso é como descobrir agora num palheiro. E agora, no momento em que estamos a gravar este programa, o André Ventura está mais uma vez a dar uma entrevista na RTP. Portanto, quando se diz que a comunicação social não diz nada de bom no André Ventura, bom, por um lado dá tempo de antena. Por outro lado, se os comentadores não têm nada a dizer de bom, qual será a razão? Será que os comentadores estão a ver as coisas de forma distorcida? Ou será porque o teor das propostas que o André Ventura apresenta não tem nenhuma validade e nada que se possa aproveitar para dizer algo de bom? Portanto, isto ou é do malho ou do malhadeiro. Portanto, realmente estamos todos errados, estamos todos enganados e realmente o André Ventura é realmente a encarnação de Deus na Terra, é o que tem a sabedoria máxima e todos nós é que vemos as coisas do ponto de vista totalmente errado. Olha, efetivamente, parece que isso, a consciência democrática é um defeito e realmente e a visão centralista e autoritária e saudosista do salazarismo é que é onde está incorporada a racionalidade. Portanto, efetivamente, são estes dois polos que existem. E é contra isso que realmente é isso que está em causa agora nesta segunda volta. E o que eu espero é que a maioria do povo português, e quando falo no povo, falo no povo português na sua diversidade, na sua heterogeneidade. Portanto, todos nós, quem fala efetivamente em ser pelo povo português, não pode ter ao mesmo tempo afirmações de dizer que não vai ser presidente de todos os portugueses. Portanto, quem afirma isto está a segmentar o povo português, que eu saiba, o povo português é na sua diversidade, na sua pluralidade, nas suas diferenças, mas todos são portugueses. Mas para André Ventura só são portugueses uma determinada franja com determinadas características. E, portanto, é esta visão polarizadora e discriminatória que acho bem que os portugueses, na sua maioria, rejeitem e votem e escolham. Neste momento só temos duas opções na segunda volta e escolham a opção que realmente é a mais justa, a mais digna, a mais dignificante para tornar este país não um exemplo de segregação e discriminação, mas um exemplo de humanismo, progressismo e democracia. E o que é que acham o Dinis Ramos? Sente-se órfão de alguma maneira quando tem estas duas escolhas para o próximo dia 8 de fevereiro? Eu acho que estamos a fazer um grande favor a André Ventura estar a diabolizá-lo. Isto é o melhor que lhe pode acontecer,
porque André Ventura assim tem a oportunidade de se vitimizar e de ganhar ainda mais espaço mediático naquela que é a sua estrutura de cavalgada pelo poder. Eu não concordo com esta estratégia de linhas vermelhas ao Chega e André Ventura. Obviamente que não me revejo no conteúdo com André Ventura, discordo de muitas das suas ideias, mas não me revejo nesta estratégia dos partidos à esquerda e dos partidos moderados do centro e do centro-direita estar a traçar linhas vermelhas. O Chega é um partido que cumpre com os requisitos constitucionais, é um partido que tem uma representação significativa na Assembleia da República, é o segundo maior partido no Parlamento Nacional. Portanto, também temos que respeitar os eleitores portugueses, e foram muitos e muitos que votaram no Chega nas eleições legislativas e em André Ventura nestas eleições presidenciais. E é através do respeito, da banalização, da normalização, da aceitação, se assim se quiserem, do André Ventura no nosso sistema democrático, e o podemos combater. E nesse sentido, eu até deixava aqui uma crítica ao meu partido, que desde a saída da liderança de Pedro Passos Coelho tem tido algumas dificuldades para se afirmar como o grande partido, o partido líder da direita. Eu acho que o PSD aqui, mas isto é a forma como eu vejo o PSD. Eu vejo o PSD com uma função de federar as direitas. E o PSD não está a conseguir federar essas direitas. Rui Rio seguiu uma estratégia de colocar o PSD mais ao centro, que na teoria até fazia sentido, porque na altura o PS de António Costa estava-se a deslocar para a esquerda, na teoria fazia sentido, podia-se perspectivar que o PSD ganhasse eleições conquistando o centro, mas na prática isso não resultou. E Montenegro, que anunciou uma ruptura com essa estratégia de Rui Rio, a verdade é que também não se tem afirmado como líder da direita. Aliás, eu acho que Montenegro, do ponto de vista de perfil, do ponto de vista ideológico, de forma até relativamente surpreendente, até se tem, com exceção se calhar do regionalismo e de mais uma outra questão pontual, até se tem aproximado no seu programa nacional muito daquilo que era a ideia do Rui Rio para o PSD. E, portanto, é através desta falha do PSD em federar as direitas, é por isso que surgiu a Iniciativa Liberal, é por isso que surgiu o Chega no pós-Passos Coelho, porque o PSD é incapaz, primeiro, de se assumir frontalmente como um partido de direita, e segundo, não é capaz de fazer alianças, grandes alianças à direita, não é capaz, sejam governativas, sejam parlamentares, o PSD não é capaz de chegar a entendimentos, a acordos com as direitas. Se tivesse chegado a um acordo em que o PSD deve assumir a sua posição, que é partido dominador, porque o PSD é o maior partido português, é o maior partido à direita, o PSD, nestas eleições, teria tido um candidato vencedor. E podemos ver isso pela votação que teve Coutinho de Figueiredo, Marcos Mendes e Gouveia Melo. Daria para passar à segunda volta, daria para ganhar as eleições presidenciais. Não aconteceu e isso trouxe alguns prejuízos ao país, na sua perspectiva, Nuno Drummond? Bem, eu acho que há aqui eu tenho uma teoria da conspiração. Muito rapidamente. Observando o percurso do PSD nos últimos anos, Passos Coelho entrava aí posto de Sócrates e para endireitar o país e com a Troika e de alguma maneira gerou um unanimismo no PSD à volta dele. E também os portugueses todos fizeram um contrato com o Pedro Passos Coelho. Disse: vamos apertar, vamos aplicar de uma série de coisas que nós tínhamos conquistado, e os portugueses disseram: sim, vamos todos fazer um esforço e avançar. E Pedro Passos Coelho foi um bocado autista e nem soube parar. E foi para além da Troika. E depois quis tornar definitivos os cortes que eram. Então fez uma coisa que eu acho completamente errada, que é taxar as pessoas que estão reformadas. As pessoas,
pagaram a vida toda para não serem taxadas quando são reformadas, porque já foram taxadas uma vida inteira. E quando são reformadas, que é o resultado de tudo o que elas descontaram, não tinham que ser novamente taxadas sobre isso. Aquilo já é o que elas descontaram para a sua reforma. Quer dizer, porque vão pagar impostos disso outra vez. E de uma forma que era uma contribuição extraordinária, não era? E depois, quando, fruto deste, que eu considero um excesso de Pedro Passos Coelho cai, porque as pessoas estavam fartas de apertar e não havia, dizíamos na altura, se aparece abuso ao fundo do túnel, o Pedro Passos Coelho manda a pagar. E Pedro Passos Coelho, quando cai, não há ninguém para assumir o PSD. E hoje Montenegro avança, mas quase como uma situação de recurso, ainda tem minimamente o unanimismo das bases do PSD. E rodeou-se ali de uns novos cristãos. E Pedro Passos Coelho ficou na sombra sempre a voltar e nunca voltou. E Luís Montenegro também não se mexia nesse sentido. E eu acho curioso que o Chega aparece neste espaço. E eu tenho uma coisa, porque eu nunca ouvi o André Ventura dizer mal do Pedro Passos Coelho, fosse o que fosse, e aposto que nunca vamos ouvir, porque eu acho que tratamos do pai e do filho, e o filho nunca vai dizer mal do pai. Agora falta o Espírito Santo, e é justamente o Espírito Santo, salve seja, que vamos ver agora, que é o nosso patrocinador. Muito bem, é um restaurante na Vila da Ponta do Sol, um restaurante bastante conhecido, um restaurante que tem uma vista deslumbrante, ao mesmo tempo que faz-nos pensar que estamos em cima do mar, literalmente. É um restaurante a visitar na Ponta do Sol. E agora retomamos a conversa com mais um vídeo, de resto é o último, um vídeo que nos retrata um pouco do mais um episódio da campanha eleitoral entre o Almirante Gouveia e Melo e Marcos Mendes. Senhor, não vai para Belém dar ordens aos partidos. O senhor tem que dialogar. Que experiência é que tem de diálogo com os partidos? Que experiência é que tem de diálogo com os governos? O que é que o senhor conhece do sistema de governo e do sistema político? Votar em si é uma aventura. É um tiro no desconhecido. CDS, Chega, PSD. Todos juntos. É isso que o senhor representa. É esse campo político. Não, eu represento outro campo político também, que é o PS, e sabe muito bem que o senhor representa uma facção... O PS? Só um momento, António José Seguro. O senhor representa uma facção do PS, nem consegue fazer o pleno do PS. O Henrique Gouveia Melo, que disse que era um candidato a partidário, acabou de dizer que representa o PS. Bem, não só é uma observação que demonstra que o senhor diz o que lhe apetece em cada momento. O vídeo que vimos foi António José Seguro com o Almirante Gouveia e Melo. É a partir daqui que vamos comentar e vou pedir um comentário primeiro ao Nuno Drummond em relação a este confronto entre estes dois candidatos. Todos a quererem, ou ambos a quererem, o eleitorado do PS. Eu fico triste quando pessoas que deviam ser as pessoas mais elevadas, pelo menos com percurso que o ateste, de sobriedade, de tolerância, e depois faço assim esgrimo argumentos destes, parecem crianças tu és, não, eu é que sou, não, eu é que sou. Não, aliás, até acho que é um erro
enorme se o PS tentasse colar agora, por exemplo, a este ascendente de António José Seguro. Até já iam tentar colar um congresso e erradíssimo. Isso só fará mal à candidatura do António José Seguro. Eu nas presidenciais, eu acho que quanto menos os partidos se envolvessem, melhor. É a minha opinião. Não, eu nem gosto de discutir estes, porque eu acho isto tudo só apoca o cargo, apoca os candidatos. Quem o Presidente da República nem pode ter um debate nestes termos, quer dizer, não. E então, com a situação mundial como está, altamente frágil e muito incerta, não podemos ter uma pessoa que dá morros na mesa, quer dizer, não. Hoje em dia já nem em casa se dá morros na mesa para resolver nada. As pessoas falam, explicam, convidam à mudança, à confluência, à harmonia, e as coisas, pronto, e há pessoas que demoram mais que outras, e isso é normal, pá. E vamos nos dedicar mais a essas pessoas que vão ficando para trás. E o Rodrigo Trancoso, acha que isto também é infantil? Bem, relativamente à postura que o Almirante teve durante toda a pré-campanha e campanha, mostrou que ele efetivamente vem da Marinha, porque ele foi um marinheiro que andou a navegar em diversas águas mais turbulentas, águas mais calmas, e para todas as águas que enfrentou teve uma postura, tentou ter uma postura adequada às mesmas. Por exemplo, nos diferentes debates que o Almirante teve com os seus opositores, ele, mais do que tentar afirmar uma posição coerente e permanente, ele procurava era ter sempre uma posição contrária ao seu opositor. Por exemplo, quando debateu com Catarina Martins, defendeu a liberdade do mercado, as vantagens de uma economia de mercado. Quando debateu contra Coutinho Figueiredo, defendeu uma posição na economia mais estatista, defendeu o Estado Social. Ou seja, consoante o opositor que se lhe apresentava, o Almirante tentava ter o discurso ideológico e político oposto para tentar realmente se diferenciar e se marcar dos seus opositores. Ora, com esta postura, o que é que aconteceu? O eleitor, quer dizer, eleitores com um determinado pensamento viam que o Almirante na segunda-feira era mais socialista, na quarta-feira era mais liberal, e ia tendo sempre estas posições antagónicas. E, portanto, e claro, isso acabou por se refletir na votação que teve, e acabou por traduzir a desilusão e o que esta candidatura representou, porque efetivamente o Almirante acabou por ser um candidato que foi criado, gerado pela comunicação social, na sequência do trabalho positivo que teve na coordenação da campanha de vacinação, mas a partir desse momento a comunicação social começou ali a criar a imagem que tínhamos ali o próximo Presidente da República, quando o próprio Almirante, nessa altura, negava terminantemente que fosse esse o seu propósito e que lhe desse uma corda para se enforcar se efetivamente entrasse na atividade política. Portanto, quando somos levados pela comunicação social, quando nos deixamos dominado pelo nosso egocentrismo, depois resulta nestas situações que foi humilhante e foi desastroso para o Almirante, porque realmente a votação e a percentagem que tem não se coaduna nada com a percepção e o objetivo que tinha no início, porque realmente tudo indicava que seria o próximo Presidente da República. Portanto, isto só prova que, efetivamente, quando nos candidatamos para o cargo de Presidente da República, há que vir com uma estratégia correta, com um pensamento político firmado e coerente, e que não andemos aqui aos zigue-zagues, ao sabor das marés, porque, efetivamente, quando alinhamos por esse diapasão, são as próprias marés que nos engolem, e foi o que aconteceu com o Almirante, que
que foi totalmente destruído por uma onda gigante que o varreu determinantemente da atividade política em Portugal. Se me permite, Sim, Rodrigo, vou discordar um bocadinho de si. Também para esta piada. Exato. Vou discordar de si. Eu não acho que o Almirante tenha procurado discordar das pessoas contra as quais debateu. E deu aqui o exemplo da Catarina Martins e do Coutinho de Figueiredo. Obviamente que o Almirante Gouveia e Melo está muito mais à direita do que uma bloquista como a Catarina Martins, e é também uma pessoa muito mais de centro e está muito mais à esquerda do que um liberal com o Coutinho de Figueiredo. Mas acho que isto tem a ver com a convicção ideológica e não necessariamente procurar, e portanto, retomando aqui o que eu estava a dizer, eu não acho que essa postura do Almirante tenha sido no sentido de contradizer o adversário contra o qual estava a debater. Só para complementar o que o Diniz acabou de dizer e completando a minha apreciação do Almirante, outro aspecto também me chamou a atenção, porque ele começou a sua campanha dizendo que ia fazer uma campanha pela positiva, sem entrar pela baixa política e nem atacar os adversários, mas depois terminou com aquele debate com o Marcos Mendes, onde todo o debate foi um nítido ataque pessoal ao seu opositor e, portanto, o Almirante terminou tendo uma postura totalmente oposta àquela que ele tinha defendido no início da campanha. Portanto, isso é mais uma razão para as pessoas realmente perderem toda a credibilidade na sua candidatura. Eu até acho que foram ambos vítimas da falta de experiência política. Porque o António José Seguro ocupou vários cargos partidários e governamentais e está habituado à pressão, a reagir sob pressão, sabe o que é que não pode dizer em certas alturas, os termos que deve evitar. E acho que o Almirante foi um bocado vítima disso. Ele também partiu mais cedo, depois recuou um bocadinho, depois avançou, depois tinha apoio e nem tinha. E acho que foi vítima um bocado da falta de experiência política. Por outro lado, o Coutinho Figueiredo também acabou por ser vítima dessa falta de estofo que só se cria com o tempo e aí tanto o António José Seguro como o André Ventura, por outra razão, porque eu acho que ele está nas tintas realmente, ele diz o que lhe apetece e nem pensa, portanto o que sai, ele não tem muitos filhos, ele sabe o que tem para dizer e diz como eles dizem na gíria futebolística, remata com o pé que está mais à mão. Aquilo é sempre a despachar. E acho mesmo que não... Mas pronto, os portugueses gostam disso, mas eu acho que também tem a ver com, em 74, quando houve o 25 de Abril, a taxa de esquardada era 18% e só 5% da população é que acabavam no nono ano. E foram essas pessoas que decidiram este país durante muito tempo, portanto isso também explica muita coisa. Tanto que a geração mais educada de sempre continua a ser subalterna desses grandes crânios que querem agora voltar 60 anos atrás. O futuro é no passado, há 60 anos. E o futuro é para a frente, não é para trás. Portanto, eu prefiro ir para a frente devagar do que ir para trás. Muito para trás já vi. Agora eu acho que sei qual é o sonho do André Ventura. É o ser Presidente da República, fazer cair o governo do Montenegro e o PSD fazer um congresso extraordinário para o Pedro Passos Coelho regressar numa nuvem nevoeiro, aparecer num nevoeiro. Isso seria o país ideal para o André Ventura. Ele é Presidente da República e o pai dele, o Passos Coelho, é Primeiro-Ministro. Acho que ele ficava derretido, até se esquecia do Chico. A tua teoria da conspiração. Eu já vi o pai do André Ventura. E o pai do André Ventura, acho que está
Estás enganado, não é o doutor Pedro Passos Coelho, garanto. Ele Não tem é o pai três. dele. Eu até acho que é o Luís Filipe Menezes, o Pedro Santana Lopes e o Pedro Passos Mas Coelho. Até acho que são três. Luís Filipe Menezes, Pedro Santana Lopes e Pedro Passos Coelho. Acho que são os três pás. Devem ter cedido DNA os três para... Olha, eu sou muito amigo pessoalmente, não, olha, eu sou amigo pessoalmente de um dos vice-presidentes do Chega, que conheci no CDS, na altura. Tenho toda a consideração. E também tenho por ti, obviamente. Não é por pensares diferente que eu acho que tu és menos ou mais. Já ao contrário, parece que a tendência não é tão assim. Não da tua parte, mas do diretório. Mas tenho direito à minha opinião. Claro que sim, claro que sim. Olha, a minha opinião do seguro com o senhor Almirante, vamos começar por aí, é que eu acho que o seguro, se tivesse ficado um bocadinho mais caladinho, em vez de o atacar, o senhor Almirante, que ele só soube atacá-lo, dizer que ele era CDS, PSD, Chega. Disse que o homem era uma mistura de tudo. Mas não referiu o partido dele. É assim. Não vai. O Almirante é o que é. O Almirante é o que é. Mas, por isso é que eu acho que o melhor candidato, vocês já sabem qual é que eu acho, não é? Não é aquele que põe nos cartazes. Mas é o melhor para tudo. É o melhor para tudo. Para a Câmara, para o Governo, para a República. Não é aquele que mete morte aos traidores. Ventura esteve em Espanha e o que ficou dito e que ficou amplamente divulgado foi aquele apelo prisão para o presidente Sánchez. Eu sou insuspeito de simpatia pelo presidente do governo de Espanha, mas acho que as relações são Estado a Estado. Primeiro, André Ventura é um político, não é um polícia, nem é um magistrado. Os políticos a mandar prender alguém, André Ventura era no tempo da PIDE, não é agora. Em segundo lugar, meter-se na política interna de outro país demonstra sentido de Estado. Portanto, é Angola, é Brasil, é Espanha, isto é um padrão. É um padrão. Acha legítimo, Mónica Fernandes, que André Ventura tenha este tipo de atitude em relação a Estados estrangeiros? Ele tem a sua opinião. Vamos lá ver. Ele tem a sua opinião e acho que nós devemos ver o que se passa lá fora, certo? O que se passa realmente no Brasil, o que realmente se passa em Espanha, certo? E o que se passou na Venezuela. Da gente ver o que se passa e fazer um comentário sobre uma nova Venezuela. Olha, agora depende de cada um de nós. Eu acho que o facto do Ventura comentar o que se passa no Brasil, o que se passa em Espanha, ter a sua opinião, todos nós temos, o que se passou na Venezuela, o que se passa na Inglaterra, na Alemanha, na França. Acho que isso não tem qualquer... acho que isso não tem qualquer problema. Não vejo qual é o problema, só se nós quisermos esconder realmente ao povo, não é? Que muitas das vezes é daí que vêm as redes sociais e que a gente tem acesso a coisas que a gente... Muitas delas inventadas, muitas coisas nas redes sociais que são inventadas, não acha? Olha, então olha, António, eu vou-te contar uma coisa. Eu acho que vocês todos sabem aqui que eu fui imigrante, certo? Sou do Chega. Toda a gente sabe as minhas ideias de direita. Fui imigrante. Não tem problema. 14 anos. E não se passou aqui, nos nossos jornais, que a Noruega esteve iminente de ataque da Rússia. Portanto, eu voltei da Noruega há 5 anos, 4 anos. Agora, 6 anos antes de eu ter voltado, a Noruega teve um ataque iminente da Rússia. Vocês ouviram passar isso aqui? Não?
Mas eu tive 3 dias em casa, fechada. Eu, os meus filhos, o meu marido, por causa desse iminente ataque nuclear da Rússia. Ou vocês ouviram passar aqui nos vossos jornais? Não. Isso, há muita coisa que na rede social até pode ser, mas há muita coisa que é verdade. Eu senti isto lá. E vocês não tiveram aqui. A minha mãe nunca soube nada. Ela só soube porque eu lhe disse. Que eu estive fechada dentro de casa durante 3 dias. Eles até distribuíram medicação anti-radiação pelo povo inteiro. Pelo seu povo. E vocês souberam disto? Não souberam? Não? Então agora tenham cuidado com a esquerda. Agora tenham cuidado com esse socialismo todo que vem por aí. Porque isso não é nada bom. Porque se a Rússia tentou, há uns anos atrás, pôr um ataque na Noruega, depois, agora lá conseguiu com a Ucrânia, o que é que se vai passar pelo resto da Europa? Isto é a minha opinião. E realmente, António, tens razão. Nem todos pontos, mas olha, isso é perigoso. É perigoso porque eu vivi lá isso. E é muito mau. É muito perigoso. Rodrigo Trancoso, agora passo-lhe a bola. Bem, o cerco que passou do debate entre o André Ventura e o Marcos Mendes deu só aquela parte do Marcos Mendes. E eu aqui, vocês podem ficar surpreendidos ou não, mas eu subscrevo inteiramente o que o Marcos Mendes disse naquele pequeno certo. Porque efetivamente as opiniões de André Ventura, que no entender da Mónica são legítimas e ele tem todo o direito de se exprimir, é preciso ver que essas opiniões, a serem expostas, expendidas na qualidade de Presidente da República, fariam com que colocariam o nosso país numa posição no seio da ordem mundial e no seu relacionamento diplomático com os outros países, numa situação bastante complicada. Portanto, se André Ventura, enquanto Presidente da República, for ter discursos e afirmações belicistas e provocatórias, como aquela que tem sobre outros países, sobre os presidentes e governantes de outros países, está a fazer o mesmo que Trump está a fazer presentemente, que é, também com a sua opinião, com a sua visão do mundo, está a criar esta desordem, todo este medo e tensão a nível mundial, fazendo com que realmente até no próprio seio da NATO, agora o principal perigo não é a Rússia, mas sim os próprios Estados Unidos. Portanto, a NATO, que foi construída para defender a Europa e os Estados Unidos do Bloco de Leste, vê-se que agora o principal perigo que existe não é fora da NATO, mas está no seio da NATO, corporizado na governação Trump, que só se limita a pôr em prática a sua opinião. E, portanto, é contra este teor destas opiniões que esta segunda volta das eleições surge. E, portanto, se é legítimo as pessoas expendirem a sua opinião, os portugueses têm que avaliar, ajuizar e julgar as opiniões dos candidatos e saber as implicações que as mesmas terão se forem postas em prática. E esta opinião, estas opiniões que o André Ventura tem mostrado e evidenciado, são opiniões que, no meu entender, fariam com que a cooperação, a harmonia, a ordem internacional vigente está perfeitamente em risco e, portanto, mais uma razão para que o voto seja na outra candidatura oposta à de André Ventura. Realmente subscreves alguém que realmente esteve envolvido em escutas e alegadas cunhas políticas, realmente. Desculpa lá que te diga isso, mas é... Não sei quem é melhor, porque alguém que diz o que pensa, não é? E que vai comentar algo que se aconteceu no Brasil e em Espanha e naquilo e naquilo outro, e outro que realmente está indiciado em coisas corruptas. Não é indiciado, mas houve suspeitas, não é? Houve suspeitas, não teve indiciado. Tens razão. E empreguei mal a palavra, tens-me toda a razão. Mas foi acusado e foi suspeito de estar envolvido em processos de escuta e
Isso não é uma novidade. Isso não sei se mais algum aqui dos intervenientes no painel tem conhecimento disso. Não tinha conhecimento que o seguro tivesse estado envolvido em algum processo Não menos disse seguro, eu lícito. disse o Marcos Mendes. Eu disse o Marcos Mendes, não disse o seguro, disse o Marcos Mendes. Eu limitei-me a comentar a afirmação, as afirmações do Marcos Mendes que foram aqui mostradas naquele certo. E o que ele disse, e poderia dizer exatamente, e preciso verbos, o que ele disse. E ele disse isso. Estava a criticar o André Ventura por estar pronto. Por não ter sentido de Estado. E o que ele diz é uma falta de sentido de Estado, objetivamente. Eu acho que a comunicação social faz pouco para desmontar as coisas que o André Ventura diz e faz pouco. Acho que tem medo, a comunicação social tem medo dos partidos e não devia ter. Eu lembro que o André Ventura, se não me engano, em 2021, foi para a Espanha fazer um grande discurso num comício do Vox. O Vox, um dos pontos do seu programa, é anexar Portugal. Portanto, eles mostram o mapa da Península Ibérica, é tudo de Espanha. Mas o André Ventura vai lá e faz um grande discurso de direita e de nacionalismo com os tipos que para eles Portugal não existe. E, portanto, custa-me a leveza com que as pessoas se candidatam para certos cargos. Mas isso até para as câmaras e juntas de freguesia. Eu acho que se candidatam pessoas que não têm o mínimo perfil, que não têm percurso de confiança, de compromisso, mas isso é culpa dos partidos, porque os partidos também, em vez das decisões virem dos órgãos do partido para ser deliberado, não, vem de cima para baixo, e de cima para baixo eles querem baixo, são pessoas obedientes para não se perder tempo. Ninguém quer perder tempo a discutir o que é que vai ser dito, qual vai ser a posição do partido. Houve 2 ou 3 pessoas, emana ordens para a restante estrutura e vem de cima para baixo. Isto é o exemplo que os partidos dão de democracia. Eles vão implementar perante a população, que é uma coisa vertical que vem de cima para baixo e o que o pai diz é o que está certo e mais ninguém tem nada a dizer. E nós sabemos bem que a democracia não é isso. Mas isto é a ideia de democracia que os portugueses ainda têm. Isto é uma falta de literacia democrática, que é uma lacuna que existe em Portugal desde 74. As pessoas não sabem. Podíamos fazer um inquérito e ver para as pessoas dizerem o nome do Presidente da Junta de Freguesia, do Presidente da Câmara, do Presidente do Governo e do Primeiro-Ministro e o Presidente da República. E íamos ver quantos portugueses é que respondiam certo a esta lista toda. Não sabem, mas sabem o nome dos jogadores da seleção, do Benfica, quem vai jogar no domingo, quem não vai, quem está lesionado, o penalti foi roubado. Quer dizer, estas pessoas andam, não sei, e vamos para eleições com pessoas que não querem saber à partida, mas não querem saber porque não sabem. E os partidos também não lhes interessa que elas queiram saber, porque estão habituados também a que as coisas venham numa linha vertical, de cima para baixo, e em baixo só sobe desce. E o Chega aplica isto mais do que qualquer outro partido. Um partido que é tão diferente é o mais igual em todos nisto. As pessoas para baixo parece que tomam uma pastilha de alinhamento e deixam de pensar com a sua cabeça. O Chega é incapaz de autocrítica. Não permite o movimento a qualquer outro partido, a qualquer personalidade política que ele não tenha uma crítica a fazer. Mas ao contrário, é tudo errado, é tudo um ataque, é tudo... Só quando o ataque é que não é que está certo. Quando os outros o atacam, é sempre uma conspiração, é um ataque, está errado, é mentira. Mesmo que seja verdade. Mesmo que seja verdade. Aliás, o Chega foi um estudo que foi feito pelo Centro Nacional de Cibersegurança. O Chega é responsável por mais de 80% das fake news durante a campanha. Mais de 80%.
E depois o homem candidata-se à Câmara, ao Governo, à Presidência. É claro, ele está sempre em campanha, está sempre na televisão. Mas quem o põe lá... Então, diz-me lá quais são esses fake news. Há de me mostrar isso. São 80% das fake news. É só pesquisar. Está bem. Isto são números, até posso procurar e mando-te isso. É um inquérito feito para é um inquérito feito pela Polícia Judiciária, Mónica, que fez o traceamento e 80% provém do Chega. E já há bocadinho falaste na Polícia Judiciária que não trata dos Bangladesh. Olha, prenderam uns tipos do Chega que estavam ligados a grupos de extrema-direita e a venda de armas e extorsão. E então, olha, eu digo-te que o Partido Chega foi o único que meteu fora todas essas pessoas que não eram corretas. Porque, vamos lá ver, o Chega é um partido conservador. O Chega é um partido que é, se tu cometes alguma coisa de errado, se tens que ir a tribunal, se tens que ser condenado, vais, sejas do Chega, sejas do PS, sejas do PSD, sejas minoria, sejas maioria, sejas o que for. Tem que se cumprir regras, tem que se cumprir a lei. Não cumpriste a lei, rua. Isso foi o que fez o Chega com esses deputados que tu estás a dizer. E esses tais fake news que estás para aí a dizer, Drummond, isso é como tu próprio dizes, como tu mesmo disseste. Teoria da conspiração, Drummond. Teoria da conspiração. Não. Olha, quem fez o estudo, olha, estou aqui a ver a notícia, foi a ERC. Foi a ERC que fez o estudo e publicou. Podes procurar. Podes procurar. Eu vou procurar, vou ter que não te posso não te tenho. Não, isto são números, eu sei que o Chega. Eu sei que o Chega não gosta da realidade, Mónica. Mónica, eu sei que o Chega não gosta da realidade, mas são os números. São os números. Eu sei que preferem viver no mundo fabricado. Mas estes são os mundos verdadeiros. Eu só ouvi o André Ventura, porque a gente não está aqui a falar do Chega, estamos aqui a falar das presidenciais, que é o André Ventura. Eu só vejo o André Ventura a dizer verdades. E verdades que muitos partidos não querem ouvir. E verdades que o povo quer que seja dito. Oh, Mónica, mas vocês não me põem em questão que sou eu que diz verdades, mas ninguém diz. Olha, os outros parecem que têm medo, desculpa. Os outros são todos mentirosos, sou eu que diz a verdade. Eu agora vou passar... O debate está muito interessante, mas ainda me falta ouvir... Não, lá estamos nós a falar sempre do André Ventura. É muito interessante. Exatamente. O que me interessa agora ouvir é a opinião do Dinis Ramos, até porque já ultrapassamos largamente o tempo previsto, apesar dos contratempos. Dinis, em 30 segundos, para nós terminarmos o programa, como é que este confronto também o atingia assim, de alguma maneira, enquanto também simpatizante e militante do Partido Social Democrata? Eu aqui concordo, tenho de concordar inteiramente com Marcos Mendes. André Ventura, na minha opinião, deveria ter adotado uma postura mais institucional se quiser ser Presidente da República. Mas acho que aqui os meus colegas de painel já deram ênfase a um dos aspectos dessa declaração do Marcos Mendes, que se prende com a política internacional. E eu traria para este debate uma outra dimensão. Tem a ver com a interdependência de poderes. Isto é muito perigoso. Que é verdade é que o André Ventura se quer afirmar como polícia, como magistrado, como Estado, como Presidente da República, e André Ventura não pode concentrar em si, porque isto não é permitido no nosso quadro constitucional, no nosso quadro legal. O André Ventura não pode concentrar em si. Ele está a enganar os portugueses quando diz isto. Não pode concentrar em si todos estes poderes. E são os partidos moderados que têm que desmontar este discurso, coisa que não estão a saber fazer. Muitas vezes adotem uma postura de diabolização de André Ventura quando deveriam adotar outras estratégias.
Eu aqui já referi ao longo deste debate, só para concluir, que, por exemplo, o PSD, o meu partido, eu acho que tem falhado neste aspecto. O PSD tem que se afirmar como o líder da direita. E como é que o PSD faz isso? Como é que o PSD pode esvaziar, por exemplo, o Chega e André Ventura? Se calhar falando de alguns temas que o Chega entende que são suas bandeiras. A imigração, por exemplo, se calhar merece ser regulada, diga-se, não pode ser aquilo que foi com o Partido Socialista de António Costa. Se calhar também ir buscar uma daquelas bandeiras que a Iniciativa Liberal reivindica como sua, nomeadamente a baixa de impostos. O PSD não pode ter medo de se afirmar como um partido de direita. E fazendo este discurso à direita, um discurso que fala de imigração, que fala de baixa de impostos e de outros temas que os novos partidos de direita procuram falar, eu acho que o PSD, sim, pode ser o partido tampão e a solução para se travar o crescimento destes populismos e destas ameaças ao nosso sistema constitucional e à nossa democracia, evidentemente. E assim chegamos ao final de mais um Incorretamente Político. Obrigado por nos acompanhar neste podcast online, onde o debate é livre, crítico e sem guiões. Agradecemos a presença, naturalmente, de Inês Ramos, Rodrigo Trancoso, Nuno Drummond e Mónica Fernandes, neste primeiro episódio de 2026, marcado pela análise à campanha das presidenciais e aos argumentos que têm marcado os debates. Voltamos em breve, sempre atentos ao que está em jogo, sobretudo quando se aproxima a decisão final sobre o próximo inquilino do Palácio de Belém. Porque é que 67% das pessoas dizem temer o desaparecimento da democracia tal como a conhecemos hoje? O que está a alimentar este receio à escala global? Conheça a história por detrás destes números no nosso podcast, onde refletimos sobre as ameaças menos visíveis que hoje enfrentam as democracias em diferentes regiões do mundo. Do impacto da desinformação às manobras de concentração de poder, discutimos o essencial que deve conhecer. Ouça o episódio e informe-se antes que seja tarde.